Bem-vindos! Estamos aqui, vamos apresentar aqui as presenças digitais da MPC Brasil. Eu sou a Raquel, que cuido aqui do Ministério, por enquanto denominado de Internet, mas que vamos mudar o nome. E vou apresentar rapidamente as presenças digitais da MPC Brasil. A gente tem alguns perfis nacionais, que são mais institucionais, que eu separei. O próprio perfil da MPC Brasil, depois eu vou falar mais sobre cada um. Perfil de ministérios, Escola da Vida, Estudantes em Ação, Capelania, que são ministérios que atuam diretamente com os jovens. E dois outros ministérios, que é o Desperta Débora, que atuam com as mães de oração, e Homens de Coragem. Além desses perfis mais institucionais, né, que falam dos ministérios, a gente tem agora duas propostas diferentes, que são os ministérios evangelísticos, que hoje a gente tem atuado com o canal Tudo Muda e com o Crossplay MPC. Então, mais para frente eu vou explicar isso. Eu vou pular o canal, vou deixar ele por último, né, já que depois a gente vai falar mais sobre ele. Vou começar aqui com a MPC Brasil. Alguns exemplos de post no Instagram e o Facebook que a gente faz. Então, o perfil da MPC é mais institucional, né? Então, ele mais mostra notícias para as pessoas que são parceiros, para a gente que tem a caminhada com a MPC aí. A MPC no Brasil tem quase 70 anos, né? Então, muita gente já foi voluntário, já foi líder de clubinho, então eles querem acompanhar assim, o que está acontecendo de novidade na MPC. Então, o público da MPC Brasil no Instagram, nas redes, de forma geral, é um público mais velho, na maioria mulheres, né? Sempre todas as redes sociais as mulheres dominam, mas é um público mais velho, assim, então a gente posta mais coisas institucionais, né? Coisas tipo o Som do Céu, que é um evento que tem bastante... que acontece há bastante tempo no Brasil, então ele tem essa pegada, assim, de muita gente já conhecer, né? Então, algumas campanhas a nível nacional também são feitas pelo perfil da MPC Brasil. Por exemplo, essa semana agora é a Semana do Voluntariado no Brasil. Então, ministérios na MPC que a gente tem de recursos humanos estão fazendo ações para conversar sobre voluntariado, para incentivar as pessoas a ser voluntário. E aí, essas coisas o perfil da MPC Brasil faz, tipo datas comemorativas, datas importantes para a MPC, algumas campanhas tipo contra abuso infantil, proteção à criança, essas coisas mais gerais são feitas pelo perfil da MPC. Alguns exemplos aí, né? Como eu comentei, o Maio Laranja, que é o mês de prevenção ao abuso sexual, a gente fez uma campanha bem completa, assim, nesse sentido, e foi tudo pelo perfil da MPC. Também a MPC dá tem feito para tentar linkar a MPC Brasil com algumas cidades, né? Então, as cidades, às vezes, no Brasil, tem um check-in, que a gente chama, que é quando começa a receber novos voluntários. Então, a gente também tem meio que reposta isso no perfil da MPC Brasil, que pode ter pessoas daquela cidade, né, que queiram entrar na MPC, então também acontece esses reposts assim. Então, como eu disse, o público-alvo são veteranos da MPC, pais de crianças e adolescentes que frequentam os nossos eventos e equipes das MPCs nas cidades, né? Então, isso se confirma aí na faixa etária que acompanha a gente, que é principalmente de 35 a 44 anos, mas recentemente, né, cresceu aí o público de 25 a 34 anos também. Então, o perfil aí existe, pelo menos no Instagram, existe desde outubro de 2015, né? E a partir de julho de 2018 a gente tem feito um trabalho mais constante, hoje até com auxílio de uma agência, né? Que auxilia a gente na questão de fazer como é que eu esqueci, as imagens, enfim, de todo o gerenciamento do conteúdo. Com que frequência que a gente publica? Então, a gente
posta no Instagram e no Facebook uma média de 5 vezes por semana. No YouTube ainda não conseguiu produzir um conteúdo direcionado, apenas replica os vídeos que foi desenvolvido em campanhas específicas dentro do Instagram e do Facebook. Um exemplo que a gente fez esse ano foi uma live que a gente fez do Som do Céu, foram 12 horas de live no Instagram, e a gente republicou ela ao mesmo tempo assim no YouTube, né? Então isso deu uma crescida no YouTube, porque as pessoas, como era muito tempo de live, as pessoas praticamente preferiram acompanhar ali pelo YouTube. O nosso site foi refeito aí, a gente sempre teve estruturas de site desde o começo, mas agora ele foi refeito em fevereiro de 2019 e também tem sido atualizado constantemente. A gente usa grupos de comunicação interna pelo WhatsApp, agora também pelo Telegram. E a gente tem a intenção de ainda esse semestre abrir também no Telegram um chat assim para o público externo, né? Então a equipe de comunicação ela tem a agência envolvida, né, que desenvolve a maior parte das artes, materiais gráficos que a gente precisa, dá suporte ao site, às redes sociais e presta consultoria no desenvolvimento de campanhas. E a gente também tem uma equipe de voluntário que trabalha na comunicação. Eu sou parte dessa equipe também. Essa equipe de voluntários geralmente se mobiliza para alguns eventos, publicidades, redes sociais, algumas lives, né? E toda essa parte de assessoria de imprensa. Então, o plano de ação, esse aqui eu vou passar porque não tem... que a gente vai falar mais isso do canal, né? Mas a gente quer engajar cada vez mais seguidores. Vou mostrar rapidamente também que a gente tem o perfil da capelania, né? Os capelães aí da MPC, é um perfil aí que tem 1.450 seguidores, tem atuado mais nessa questão do Insta. Eu sei que eles têm um site também, mas eles estão reformulando algumas coisas. A capelania trabalha muito com educação à distância também, então eles têm alguns hot sites, assim, dos próprios cursos, né, de auxiliar de capelania e cursos para capelão também. Então, o perfil da capelania é bem para mobilizar pessoas para ser capelão escolar, né? E dar sempre motivação, novas ideias. Então, o perfil é bem direcionado para o capelão escolar. E aí a gente tem o perfil do Estudantes em Ação. Então, o Estudantes em Ação ele tem crescido bastante, né? Que são os estudantes aí evangelizando outros estudantes. Eles têm crescido bastante nessa questão da atuação. Então, alguns exemplos de posts que eles têm feito: cover musical, vídeos devocionais, conversas com os próprios estudantes, né? Então, eles têm se engajado bastante entre eles, na idade deles. Eles também acabam pegando alguns temas, assim, eles fizeram, esse mês particularmente, assim, eles estão bombando aí, que fizeram o mês do estudante, porque no Brasil, dia 11 de agosto, não sei se é no mundo inteiro, mas no Brasil aqui, dia 11 é dia do estudante, né? Então eles aproveitaram essa data para fazer ações aí para o mês do estudante. Então, estão tendo posts, várias lives com eles atuando nessas lives, está tendo um campeonato também de Call of Duty aí com apoio do Crossplay. Então, eles têm se organizado bastante aí nas redes sociais. Eles também têm um site que também estão arrumando algumas coisas, então não está disponível para mostrar para vocês. E também agora estão começando a bombar mais o perfil deles no YouTube aí, principalmente com algumas lives, né? Reproduzindo algumas lives e também colocando as lives do Insta lá ou fazendo algumas lives direto do perfil dos estudantes em ação. Então, o público é mesmo o público cristão, assim, o estudante cristão, para mobilizar mais estudantes cristãos para atuarem nas suas escolas. Tem salas de oração funcionando agora também, uma vez no mês. Eles fazem um dia de oração pelos estudantes no Brasil, né? Então fazem toda uma programação, aí trazem palavra e tal. E agora também um perfil no TikTok foi criado, inclusive está tendo alguns concursos aí no TikTok.
Então, como ele disse, produz 2 tipos de conteúdo, os divertidos, né, e gospel para os cristãos e os evangelísticos, contando histórias bíblicas e passagem para os não cristãos. Então, o TikTok é algo que a gente está descobrindo também. Esse é o site oficial, né? Aqui apareceu um pouquinho do site. Isso aqui também não vai dar para falar muito. Equipe de comunicação também, eles estão com uma equipe legal de edição de imagem, produção de conteúdo. E a gente também tem um perfil do Escola da Vida, é um outro ministério. A gente tem um perfil aí com... Deixa eu mudar aqui. 3.583 seguidores aí no Instagram. É um perfil mais movimentado, né? Então, o público do Escola da Vida, ele meio que se mistura, pode ser um público um pouco de estudantes que acabam procurando, assim, quando tem uma Escola da Vida na cidade deles, mas também é um público de muitos voluntários que são envolvidos no projeto, um público de pessoas que passaram, um público de pessoas que querem conhecer mais, né? Então, o Escola da Vida tenta, o conteúdo, ele tenta ser um pouco mais institucional, assim, para apresentar o projeto, mas também com uma linguagem mais jovem, né? Então, é um desafio aí que a gente sempre enfrentou no Escola da Vida para quem a gente quer falar. Além disso, do Instagram, tem o site, né? O site também tem há bastante tempo, que é um site onde tem todos os recursos do projeto Escola da Vida. Então, ele é um site mais utilizado, assim, pelas próprias equipes e cidades da MPC, para todo esse gerenciamento de materiais, mas também tem a possibilidade de ter blogs, essas coisas, tem algumas coisas, mas não muitas. E a gente tem o Crossplay também, o Crossplay tem um perfil no Instagram, a gente está voltando, na verdade, a mexer no Insta, né? Agora tem sido postado mais coisas relacionadas a jogos, a esse mundo gamer, a jogos antigos, né? E as pessoas têm vindo até o Crossplay conhecer muito por causa das hashtags que são postadas, mas a intenção é a gente fazer mais algumas coisas, cobertura dos eventos e tudo que tem acontecido no próprio YouTube, que é hoje o meio, acho que mais importante, central aí do Crossplay, que são as transmissões, as lives, streams, o YouTube e a Twitch, né, que é o perfil mais evangelístico. Então, são feitas aí lives, pelo menos semanalmente, com a interação de jovens e adolescentes, né, junto com eles. E também são feitos vídeos de gameplays, assim, e postado no canal. Agora eu vou voltar lá no canal Tudo Muda, que a gente vai falar mais especificamente hoje. Então, o canal Tudo Muda, ele nasceu aí em 2018, né, com essa proposta de ser um canal evangelístico. Como que a gente tem atuado hoje, ou nos últimos tempos, né? Então, a gente tem o nosso perfil no Insta, que a gente faz postagem de textos, e também frases, algumas coisas mais marcantes, mas a gente percebeu os textos que a gente posta, e eu coloquei um exemplo, foi um texto na época do que o filme foi lançado, né, o Toy Story 4, que traz um pouco dessa temática, e a gente percebe algumas interações dos próprios alunos e de adolescentes, né, reagindo ao texto. A gente tem feito agora vídeos também no IGTV falando sobre princípios, hábitos, e como que isso se encaixa na nossa vida. E esses vídeos do IGTV, eles têm sido protagonizados por professores, né? Professores jovens e tal, porque a gente percebeu a importância de ter mais professores no nosso perfil, porque eles são muito importantes na vida, assim, dos adolescentes, né? Algumas pesquisas revelam a importância disso para eles. Então, no Instagram a gente tem feito isso através dos posts. A gente tem feito esses posts com nuggets, não sei se é assim que se escreve, igual nuggets mesmo, de vídeos do próprio canal. Então, a gente tem bastante conteúdo no YouTube, então a gente tenta pegar algumas
algumas partes interessantes, até 1 minuto, e postar ali no nosso feed, assim, para gerar uma interação e também para as pessoas verem o vídeo completo, né? Então, esse é um exemplo de uma parte de um vídeo que fala sobre automutilação, e também a gente percebeu, assim, uma interação de alguns adolescentes, né, de algumas pessoas se identificando com o tema, né, e comentando sobre isso. Através do Instagram também a gente tem programado algumas coisas, né? Nos últimos tempos a gente saiu um pouquinho dessa agenda, mas a intenção é que a gente volte, da gente fazer não só o repost de stories das pessoas marcando a gente, mas a gente tem semanalmente aberto caixinhas para eles fazerem perguntas sobre Deus, perguntas para Deus, né? Um pouco linkados com a questão da Escola da Vida, da Carta para Deus. E aí a gente tem pessoas respondendo essas perguntas. Em setembro agora, que é o Setembro Amarelo, a gente faz essa caixinha de perguntas para o psicólogo, né? Então, falando temas sobre ansiedade, depressão, suicídio. Então, a gente vai conversando com eles. A gente também tenta postar algumas coisas mais para gerar interação. Então, tipo, nós queremos saber. E a gente faz perguntas aleatórias. Qual o seu livro preferido? Qual o seu seriado favorito? E aí a gente vai gerando interação aí, realmente se tornando amigos, assim, se tornando um perfil que eles gostam de ver, gostam de saber, de ver o que as pessoas gostam também, do que os outros, qual o livro preferido das outras pessoas. Então, essa é a intenção da gente postar esse Nós Queremos Saber. E também a gente tem o Desafio dos Mudados, que é dentro da proposta aí do discipulado, né? Que uma das bases do discipulado é a imitação. Então, esse desafio é um pouco disso, propondo algumas coisas, alguns desafios práticos diários que a gente pode fazer que imitam a Cristo e incentivar os adolescentes e jovens que seguem o nosso canal a ver que isso é uma coisa, pode ser uma coisa natural, né? E que eles podem imitar. Então, a intenção é essa, encher eles de boas referências, né? E de pessoas que eles possam imitar e trazer essa inspiração. No YouTube, o nosso canal no YouTube se divide em alguns passos aí. A gente tem a gente tem os streams ao vivo, né? Que são as programações ao vivo que a gente faz. Bimestralmente a gente faz o Escola da Vida Online agora, que é praticamente o programa do Escola da Vida, e a gente tem achado meios assim de tentar adaptar para ele funcionar de forma online. Tem dado muito certo e a gente tem feito alguns ajustes. A cada experiência a gente faz mais ajustes para se adaptar a essa realidade online. Então a gente faz palestras todos os dias no mesmo horário, e depois das palestras tem uma interação de perguntas. Então a gente teve algumas experiências bem boas nesse sentido. No evento cultural também a gente tenta trazer música, tenta trazer uma interação, uma palestra para os professores, para os pais. A gente também tem um programa que chama Fala Sério, que é um programa que já existe bastante tempo na MPC, né? Sempre foi feito presencialmente. E a gente tem tentado também adaptar ele para essa realidade online, que é como se fosse um programa de auditório, de perguntas, de jogos. E então a gente tenta trazer esse formato do Fala Sério. Também estamos nessa fase de adaptação, mas trazendo temas diferentes aí a cada mês. Então a gente já fez sobre animes, sobre games, né, sobre o próprio tema de prevenção de abuso. Então a gente tem tentado trazer esses temas mais relevantes aí, que a juventude conversa sobre isso. E a gente também tem no canal Tudo Muda, que é uma participação do crossplay em si, né? Um dia da gente jogar junto, né? Que a gente chama. Então, todas as quintas-feiras tem um tempo aí, uma live para jogar junto com a galera algum game que eles escolhem. Geralmente a gente faz uma enquete ali no Instagram para ver que jogo que eles querem jogar aquele dia, e aí joga eles e aí faz essa live no YouTube. Além disso, a gente tem séries no canal, né?
Desde o início, a nossa proposta não era ter uma cara só, o canal era, como a gente é um canal nacional, né? A gente queria várias participações, enfim, e a gente pensou nesse modelo de séries que você não depende de uma só pessoa ou um só formato, né? Então a gente tem essa série que é aquela série do IGTV que eu comentei, né, do Instagram. A gente tem a série O que Você Faria, que é uma série protagonizada pelos próprios adolescentes, respondendo perguntas aleatórias sobre o que você faria em tal situação. Então, esses vídeos são só perguntas e respostas mesmo, não tem nenhuma reflexão no final, intencional e nada, é mais. Eu acho que são vídeos muito valiosos para a gente, assim, que lida com o jovem adolescente, para a gente perceber os pensamentos, o que eles pensam sobre determinado assunto, como eles reagem a algumas perguntas. Então, a ideia é mais ser uns vídeos chamativos de próprios adolescentes que vão entrar no canal e ver os amigos vão ver as perguntas e podem ver outros vídeos do canal. A gente tem essa série Descobrindo a Sua Identidade, que é a série com mais evangeliquez, vamos dizer assim, do canal, porque no início a nossa proposta era ser uma continuação do Escola da Vida, né? Então a gente fez essa série pensando no jovem e adolescente que tomou uma decisão por Jesus no Escola da Vida. Então, quais seriam os próximos passos dele, né? Então a gente fez essa série pensando nesses jovens e adolescentes que estão começando uma caminhada com Jesus. Temos uma série aí do Breno Viaja. O Breno é um dos nossos voluntários, então ele geralmente faz muitas viagens e ele sempre consegue fazer alguns links com o evangelho, assim, nos lugares que ele vai, muito legais, e ele tem feito essas viagens e filmado e trazido reflexões, e a gente também fez essa série. Então, muitas dessas séries foram tipo testes para a gente ver o alcance das pessoas, né? A gente tem a série do Setembro Amarelo, que são todos os temas relacionados ao Setembro Amarelo, depressão, suicídio, ansiedade. Então, por exemplo, esse tipo de vídeo ele é bem acessado pelos adolescentes, né? É um tema que eles têm explorado bastante. Temos a série Deus Falou Comigo no Cinema, que são uma série de vídeos e reflexões com pontes aí feitas com os filmes, né, o Evangelho. Temos a série Cartas para Deus, também explorando o conteúdo do Escola da Vida, né, das cartas que a gente recebe. Então, algumas perguntas são bem recorrentes e profundas, e é o que a gente quer tentar responder em forma de vídeo essas perguntas. Temos uma série aí com Paulinho Palhaço, que usa muito o evangelismo criativo, né, para falar de Jesus, e também alguns vídeos relacionados com pais e filhos, né? Dentre outras coisas, a gente tem alguns vídeos aí relacionados com games, que é um tipo diferente de vídeo de games, né? A gente pega o jogo e traz alguma reflexão, tenta fazer pontes com o evangelho, com a história daquele jogo, né? Então a gente até deu uma parada com isso, mas a ideia é um pouco essa, assim, ver além do que aquele jogo mostra pra gente. Temos algumas músicas do canal também, que é uma grande isca, né, para os adolescentes que curtem muito música. A música, por exemplo, que é a música tema do Escola da Vida Tudo Muda, é o vídeo mais acessado do canal, porque eles realmente eles gostam da música e entram no YouTube para procurar, para saber onde é que eles podem ouvir de novo aquela música, para relembrar. Então, eles comentam que a gente está na escola dele, ou que a gente esteve, ou que eles estão com saudade, né, por causa da música. E a gente tem alguns vídeos que são vídeos mais evangelísticos, né, que são esses últimos aí, que realmente a gente tenta usar uma estratégia diferente, uma linguagem diferente para alcançar quem não é cristão, né, e fazer essas pontes. Então, esses vídeos aí também servem para as pessoas entrarem no nosso canal e conhecerem outros vídeos que falam mais coisas sobre isso. Então, a gente tem o nosso perfil no Face, mas eles hoje têm feito mais repostagens do Instagram ou divulgação de vídeos novos do YouTube. O site que a gente está em construção, né? Mas a gente pretende trabalhar aí artigos,
relacionados aos temas dos vídeos que a gente já tem, né, para sempre linkar as pessoas a todas as nossas redes sociais. Também explorar os conteúdos dos e-books que a gente já produziu, tanto para o Setembro Amarelo, quanto também do Maio Laranja. Também no site a gente vai ter as páginas de lançamento sempre do Escola da Vida Online, com todas as informações. E futuramente também a gente quer investir em algum curso EAD, né? E a gente formar uma comunidade aí de mudados e mudadas. A gente tem utilizado também o WhatsApp aí, o business, né, para a gente ter contato mais pessoais dos jovens. Então, aqui no Brasil, eles usam muito o WhatsApp. A gente não tem muito volume de conversa ainda, mas a gente tem alguns depoimentos e contatos de adolescentes, principalmente nas semanas do Escola da Vida, de coisas que eles estão passando, de dúvidas que ele tem. Geralmente a gente envia respostas de redações também pelo WhatsApp e por e-mail ou por DM aí das redes sociais, mas a gente tem utilizado mais para isso e feito alguns testes. A gente ainda não tem o Telegram, porque a gente percebe que ainda não os adolescentes, os jovens, assim, mais novos, não têm utilizado ainda tanto esse aplicativo, né? TikTok a gente tem o perfil, mas também a gente pretende começar a explorar mais, assim, esse lado criativo. Então, o público-alvo do nosso conteúdo aí são os jovens e adolescentes entre 12 e 25 anos, né? Ou 12 e 24, porque é como as redes sociais se dividem. Mas a gente tem um público secundário sempre, assim, que se mistura entre os professores, né? Por causa do Escola da Vida, entre os pais, né? Que acompanham também o canal, que gostam de estar ali junto. E além disso, assim, pelos nossos relatórios, a gente acaba atendendo um público jovem, adulto, aí, com mais de 25 anos, né? Entre 25 e 34 anos, principalmente com relação a alguns vídeos que a gente faz as pontes com os filmes, né? Às vezes os filmes é mais dessa época, aí da idade de quem está falando, né? Do que da época, assim, atual. Então, acaba que esse público de 25 e 34 anos acompanha bastante a gente. Pode ser também o público da nossa própria liderança, né, que vê as coisas. Então, a gente publica aí desde agosto de 2018 e essa é a frequência, né, que a gente tem feito isso. Então, o YouTube a gente tem agora, principalmente na pandemia, que acabou os nossos vídeos aí de gaveta, a gente tem vídeos produzidos que são as lives, né? E mensalmente o Fala Sério. O Instagram, diariamente, a gente faz repost, se tiver. Mas semanalmente a gente tem os stories aí que a gente quer fazer as perguntas para Deus, as dos seguidores, interação, desafio semanal, postar frases, né? Postar sempre coisas de temas que estão em alta. Então a gente está tentando criar uma cultura assim com os nossos voluntários para fazer isso acontecer. E também uma coisa que a gente quer investir mais é fazer mais lives no Instagram com perfis assim de influencers ou de próprios adolescentes, enfim, para a gente interagir mais com esse público. Então, a equipe de comunicação hoje, a gente se divide mais numa equipe mais técnica, que tem essas informações mais de marketing, de como que a gente pode investir, tanto em tráfego orgânico ou tráfego pago, para a gente conseguir atingir melhor esse público dessa idade e um público que não está na bolha, né? Nas nossas bolhas de público cristão. A gente tem uma equipe para edição de vídeos e imagens. E a gente tem uma equipe de criação, de pesquisa, né, que está mais relacionada a essa questão do site, de redes sociais e também da produção de roteiros para vídeos, né? Então, uma equipe em formação, né, que a gente está tentando achar a melhor forma aí de trabalhar todo mundo em conjunto. É isso, então. Acho que eu passei dos 15 minutos. É muita Obrigada, coisa. agora o Dionísio pode fazer perguntas para você. Sim. Você quer ativar o áudio aí? Isso, agora vocês me ouvem, né? A primeira pergunta, eu vi que está muito bem descrito tudo isso, né?
E eu anotei aqui várias coisas. Eu acredito que depois esse material que você preparou aí, eu vou ter acesso também para poder acompanhar, pegar e clicar nos links, visitar cada um desses lugares. Mas hoje, por exemplo, dessas várias apresentações ou dessas várias marcas que você apresentou, né? Basicamente, tem a MPC no Brasil, ela tem várias presenças. Ela tem o Escola da Vida, ela tem o Estudantes em Ação, Capelania, Desperta Débora, Homens de Coragem, o Canal Tudo Muda e o Crossplay, que basicamente são 8 presenças diferentes, 8 marcas diferentes, que você apresentou ali basicamente. Alguns públicos são semelhantes, alguns são bem diferentes. Por exemplo, a MPC Brasil institucional, ela alcança uma faixa etária e um pessoal que está mais talvez no apoio, que quer prestar, que quer informações de como se fosse prestar contas do que está acontecendo. Esse pessoal que acompanha a MPC Brasil não são os jovens, não são os estudantes, por exemplo, eventualmente também não são os professores ou pais. Talvez os pais, né? Eventualmente, como você mencionou. Tem uma marca que eu senti falta de estar aqui, que eu não sei se estaria no evangelístico ou no institucional, mas eu acredito que talvez mais no evangelístico, que é o Surf Camp. É uma coisa nova, mas eventualmente é uma marca que tem uma história, tem um legado, que a gente está cuidando disso agora e que a gente precisa saber o que fazer com eles, né? Com esse material, com esse público. Hoje em dia, né, a própria pandemia está impedindo muita coisa dentro desse ministério, mas ele está lá e ele vai eventualmente ter uma sobrevida depois, né, quando a pandemia foi encerrada. A gente vai ter, né, a possibilidade de resgatar isso e trazer essas pessoas para esse cenário, para esse ministério, mas que tem um público completamente diferente do Crossplay, por exemplo, que é um público que eventualmente prefere ficar em casa jogando, enquanto que o público do Surf Camp prefere estar em contato com a natureza. É claro que as pessoas podem fazer as duas coisas, mas eventualmente a gente sabe que normalmente as pessoas se identificam com algum tipo de atividade. Nem todo mundo se identifica com jogos, nem todo mundo se identifica com andar de bicicleta ou surfar. Então, dessas marcas todas aqui, o que eu entendi do que você me apresentou, a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai dar uma continuidade maior para o canal Tudo Muda. É isso mesmo? Isso. Joia. Então, você me apresentou uma série de coisas, né, que estão relacionadas ao canal Tudo Muda e algumas conexões até que são feitas ali com Estudantes em Ação, com a Escola da Vida, com o Crossplay, sempre visando o jovem, prioritariamente ali naquela faixa etária de 12 a 24, que é o que a gente tem dentro da missão, visão da MPC também, que é o nosso público prioritário, público principal. É para isso que a gente existe, né? Para atender essa galera. Dentro desse público, né? Hoje, você acredita que a gente está alcançando, está conseguindo ficar mais próximo e ter uma ação dentro desse canal, com qual faixa etária, ou com qual tipo de pessoa, talvez por comportamento, ou talvez por faixa etária mesmo, porque de 12 a 24 é uma faixa etária bem ampla, né? Ou seja, a gente pega a gente que está ali no Fundamental 2, no ensino médio e na faculdade, que são pessoas que têm necessidades bem diferentes. Sim. Então, dentro do canal Tudo Muda, hoje, pensando nesse momento escolar, se a gente pudesse optar por agrupar essas pessoas dessa forma, qual desses que a gente consegue ser mais eficiente, ou com quais desses que você percebe que o canal está se comunicando com mais eficiência? Olha, eu percebo que a gente se comunica mais com o pessoal mais velho, assim, acima de 20. Mas o nosso trabalho é para diminuir essa faixa etária, sabe? Então, tentar achar uma forma de deixar isso pelo menos entre 13 e 17 anos, que é uma faixa etária ali escolar mesmo, assim, até ensino médio, sabe?
talvez só um pouquinho ali até os 18 anos, mas acaba que a gente tem, pelos relatórios, assim, né, tem atingido um público maior do que a gente espera, assim. Eu não sei se esse relatório é 100% preciso, porque geralmente a galera mais nova, assim, usa a conta dos pais, né? Os pais não sabem muito bem, assim, e deixam eles usarem a conta dos pais. Então, esses relatórios não são tão precisos, mas pelos comentários ou pela interação, né? A gente percebe que a galera às vezes é um pouco mais velha, mas tem os meninos mais novos também. Então a intenção é ir abaixando isso, sabe? Aí você já responde a minha próxima pergunta, que é, dentro desse público que a gente já alcança hoje, né? Qual que é o objetivo principal desse canal? Aí você me disse que é alcançar um público talvez de 13 a 17, que conseguiria ser mapeado, que a pessoa com 13 anos ela já tem uma conta própria no Facebook ou em redes sociais, ou no próprio YouTube, e não está usando mais a conta dos pais, em boa parte das vezes, né? Então a gente conseguiria mapear isso. Então o objetivo principal desse canal é migrar o conteúdo, a forma e principalmente o alcance para uma galera mais jovem. Tem sido, né? Esse A ajuda. longo desde o começo era o nosso objetivo, mas a gente precisava e até acho que nessa caminhada tá tentando descobrir qual seria o tipo de conteúdo e a médio e longo prazo assim que a gente poderia fazer assim para atrair a galera, né? Talvez um pouco fora do que eles já consomem, né? Então, por exemplo, o que eles já consomem é algumas coisas que a gente tem tentado fazer, né? Que é tipo as lives de jogos e tal, algumas coisas que a gente sabe que é do público mais jovem. Certo. Dentro desse público que hoje já está alcançado, que é o público, entendo eu, ali acima talvez de 20 anos, ou não sei se é mais ou menos por aí. A partir de que idade você percebe que o canal está sendo mais efetivo? A maioria das pessoas está em que faixa etária? Tá entre 25 e 34, né? É porque o YouTube ele divide, né, entre 13, 24 e 25 a 34, de 35 a 44. Então fica nessa faixa de 25 a 34. As pessoas que estão hoje seguindo o canal, que estão acompanhando o conteúdo produzido hoje no canal, eles já estão acima do público ideal, que seria até 24. Eles são acima de 25 anos, de 25 para cima, é isso? Isso. Então eles já não são mais nem, supostamente, talvez eles já estão terminando a faculdade, já são adultos, já estão no mercado de trabalho. Eles não são necessariamente estudantes. Uhum. Certo? Talvez. Possivelmente, né, pela faixa etária deles, né, depende do quando, se a pessoa está estudando ou não, se ela está, né, o que ela está fazendo, mas em geral, considerando que o jovem hoje consegue fazer um ensino técnico, ou não, um médio técnico, ou até mesmo um tecnólogo, com 25 anos ele já poderia ter se formado em uma graduação, efetivamente. A não ser que ele vai estudar engenharia, medicina ou qualquer outra coisa, com 25 anos ele já possivelmente já está no mercado de trabalho, não está mais estudando, a não ser que ele esteja se qualificando ainda, ou até fazendo uma pós, ou qualquer coisa do tipo. Mas isso também varia bastante, só para entender também o público, né? Ou seja, para a gente ver quais são os interesses dessas pessoas, por que ela estaria falando de certas coisas, né? E eventualmente até o canal, o Ministério do Estudantes em Ação, ele acabaria sendo mais efetivo ou teria um impacto maior para esse pessoal na idade escolar. Do que o canal Tudo Muda, que a intenção é que a pessoa saia do Escola da Vida e venha para o canal Tudo Muda, mas o pessoal do Escola da Vida é Fundamental 2 e médio, e não superior. Então, assim, é nesse aspecto que eu estou fazendo uma primeira análise aqui, para ver assim, a pessoa, assim, de uma forma bem superficial mesmo, tá? Hoje a gente consegue alcançar pessoas nessa faixa etária porque o nosso conteúdo está mais adequado ao consumo dessas pessoas. Senão elas não estariam seguindo o nosso canal.
seriam outras pessoas com outro perfil, com outra faixa etária que estariam seguindo. Então, o nosso conteúdo atual, ele se adapta melhor, ou ele atende melhor, ele é mais interessante, ele tem um apelo maior para esse pessoal dessa faixa etária, que são esses que estão seguindo de fato, esses que estão se identificando com o conteúdo que é produzido atualmente. Mas depois eu vou fazer essa parte de sugestões e tal, só estou realmente tentando identificar algumas coisas aqui, né, padrões aqui para a gente poder Vê se investigar mais a fundo. a minha tela aparece aí para você. Sim, tá aparecendo. Do YouTube? Eu botei aqui desse ano só, né? Então, só para você ter a noção, ó, porque ele tá de 13 a 17, 2%, 18 a 24, 19, né? E de 25 mais e acima ali, mais de 50%, né? E aí não somei o resto ali, mas aparentemente dá 60% ou quase 70%, quase 80% na verdade, é adulto, né? Aqui as Débora começaram a entrar. Aumentou isso aqui. Tem um pessoal, né? Mas assim, ó, praticamente metade do público está entre 25 e 44 anos. Uhum. É mais ou menos esse público que está mais interessado no conteúdo que a gente está produzindo hoje. Basicamente é isso que quer dizer. Então, são mulheres, né? 2/3 mulheres, 1/3 mais ou menos, né? Aproximadamente. E a molecada mesmo, né? Ou seja, a galera, os mais jovens que estariam ali entre 13 e 17 anos, é pouca gente que para e olha e se interessa e se identifica com esse conteúdo que está sendo feito hoje. Mas aí depois eu vou fazer outras análises, vou entrar nessas análises, vou dar uma investigada no perfil e tudo mais, né? Porque isso aí eu vou fazer em seguida. A princípio eu entendi, né? E a gente está aqui, você está terminando de me apresentar alguma coisa. E aí a próxima pergunta que eu tenho é com relação à equipe. Você mencionou que tem duas equipes basicamente, uma mais técnica e operacional e a outra mais estratégica, que está cuidando, né, da parte de fazer as coisas, de criação e estratégia dentro do canal. E a minha pergunta é, dentro dessas duas equipes, você percebe dentro, assim, se você consegue identificar que você trabalha hoje com folga ou de uma forma confortável o suficiente, do tipo assim, ó, a gente está dando conta do negócio. Com folga significa a gente tem tempo para novos projetos. Confortável significa o que a gente recebe a gente dá conta, mas nem falta nem sobra, assim, tipo, a gente tá numa situação confortável. Ou se já passou do limite, se está sobrecarregada. Essas duas equipes que você me falou, o que você identifica? Você está com folga, você está confortável ou você está sobrecarregado? Boa pergunta, porque a gente está numa fase de transição agora para uma equipe mais de internet, englobando tudo. Mas quando a gente estava numa equipe só do canal, para mim estava uma equipe até confortável, assim. A gente não fazia nada a mais, mas a gente conseguia fazer o que precisava. Então eu tô com basicamente 70% da equipe nova. Então eu preciso fazer todo esse processo de treinamento. Então a gente está começando a incluir as pessoas para eu conseguir te dar uma resposta mais precisa, assim. Então, eu preciso saber o que as pessoas realmente conseguem fazer para eu perceber se a gente consegue dar mais, assim, e atuar, ter folga, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente está atuando por conta da pandemia, mais essa questão das lives e tal. Então, nisso a gente está conseguindo manter bem, assim, nos nossos compromissos de live, e talvez de post, de fazer uma coisa. Não estamos fazendo muito, né? Então, como a gente não está fazendo muita coisa, ao meu ver, então a gente está confortável, mas pelo que eu gostaria de fazer, a gente está apertado. Então, se você está apertado ou sobrecarregado, certo? Dentro da demanda que tem, você não tem equipe suficiente, aí, basicamente, o que isso aponta é que existe a necessidade de mais equipe, de treinar mais gente para assumir novas frentes, porque, de repente, surgiram mais demandas, né? Então, que é basicamente o que você está me dizendo aí, né? Que você tem gente que você está treinando e tal, mas você nem sabe no que você pode contar com eles, para a gente poder, eventualmente, partir para algumas sugestões e dentro daquilo que é possível assumir. Porque a gente poderia pegar, né, a partir desse diagnóstico,
estabelecer uma série de possibilidades. Mas é importante eu saber se a tua equipe tem condições de assumir mais coisa. O que nesse momento parece que não. Mas, eventualmente, entendendo essas necessidades, você também pode direcionar os treinamentos que você vai fazer com essas pessoas para algumas tarefas, para algumas coisas específicas que vocês decidam fazer. Então, também não sei quantas pessoas novas estão entrando, o que é interessante também, né? Ou seja, você tem sempre essa possibilidade de ter mais gente, de treinar, de fazer o que seja necessário. Então, isso é ótimo porque você tem esse recurso, né? Esses recursos humanos disponíveis aí, ou eventualmente pode até incentivar eles através de concurso, através de um convite público, né? Dizer assim, ó, quer participar da equipe? A gente, né, treina você e você vai ajudar a fazer os conteúdos que você gosta. E aí faz um caça-talentos, assim, ver o que a pessoa é capaz de fazer. Enfim, aí seria basicamente essa a possibilidade que a gente tem aqui para caminhar. Então, assim, eu não quero estourar o tempo que a gente tem das outras pessoas também que se programaram para estar aqui nesse momento, mas o que eu tenho aqui de informação e essas perguntas que eu fiz aqui, que são as essenciais para a gente poder começar e eu entender teu cenário, né? É o que eu vou, a partir daqui, trabalhar algum tempo, lá uma ou 2 semanas, para poder investigar isso tudo. Depois eu vou pegar os dados de acesso ali do Facebook, do Instagram, analisar cada estatística daquelas que estão disponíveis ali. Talvez eu te peça alguma informação ou o que aconteceu nessa data? Vocês fizeram alguma coisa específica? Teve uma divulgação fora, né? Porque às vezes acontecem picos. É importante entender o que ocasionou aquele pico. Ou eventualmente também tem quedas. E é importante dizer assim, mas essa época aqui não teve muita gente, a gente deu uma pausa. Então, ok, então tá explicado. Então, se tiver alguma questão assim, eu vou te procurar. E aí, assim que a gente tiver essa informação, eu vou devolver esse diagnóstico todo por escrito, né? Vai estar com você, vai estar com a Mayra, a gente vai marcar um outro horário e aí a gente faz essa segunda rodada aí, né, de apresentação de coisas, de possibilidades, e quem que tiver disponibilidade também é convidado a participar. E é isso. Beleza. Para não estourar demais aí o horário que está previsto. Obrigada, Raquel, obrigada, Dionisio, y también gracias a los que se sumaron. Esperamos estas instancias les ayuden ya a aprender un poco, porque a medida que escuchamos lo que otros países hacen y también la retroalimentación que ya está dando Dionisio, podemos empezar a pensar y ver también cómo podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Dios con ustedes. Muito obrigado, gracias.